27 minutos, vamos voltar a falar agora com o Alexandre Senechal sobre o lançamento do livro do Alexandre Matos ontem à noite na Arena da Baixada. Você já deu o spoiler que o Christian estava por lá. Como é que foi esse lançamento, Ale? Vamos lá, TT, o lançamento foi bem legal pra gente poder conversar com alguns personagens, né, que fazem parte aí do dia a dia do Atlético, a gente não tem muito acesso, sem poder entrar nos treinos. A Arena da Baixada a gente não consegue ter um contato muito próximo com eles, mas ontem estavam lá vários dirigentes, o Márcio Lara estava lá, o dirigente, ele que é diretor de patrimônio do Atlético, diretor de comunicação também, o Mauro Osman estava por lá, além de vários membros da comissão técnica, diretor técnico Felipão, Paulo Turra, técnico do Furacão, o Pracidelli, que é o auxiliar do Paulo Turra, enfim. E alguns jogadores também passaram por lá, como os casos do William Bigode, estava por lá, o Christian, que eu já comentei, também os goleiros Léo Link e Gabriel Pereira, todos eles passaram por ali, além de vários ex-jogadores, viu, TT? O Paulo Rink foi lá nesse lançamento do livro, e também o Maurício Ramos, ex-zagueiro do Palmeiras, jogador que trabalhou com o Felipão no Palmeiras, né? Foi lá e teve uma conversa com o Felipão também. Tá aqui o livro, para quem nos acompanha no YouTube, muito mais que um jogo, né? Gestão nos clubes do futebol brasileiro. E antes do lançamento do livro, o Alexandre Matos concedeu uma entrevista coletiva para a gente, para os profissionais de imprensa que estavam lá na Arena da Baixada ontem. E o primeiro trecho que eu trago da coletiva do Matos é ele falando sobre o Atlético ter mudado de patamar. Vamos ouvir então o Alexandre Matos. Eu acho que o patamar já está claro, já é uma realidade irreversível de protagonismo, de topo, não à toa, atualmente é o número 3 do ranking nacional, é o número 7 no ranking da Conmebol, e daí para cima. Não tem dúvida que isso é irreversível. O Atlético, por tudo que tem os seus processos, das pessoas que aqui estão, principalmente da liderança do nosso presidente, vai manter isso por um longo tempo, não tem a menor dúvida disso. A tendência é que cada vez mais se fortaleça, né, com possíveis aí, investidores, enfim, com liga, entrando mais investimento. O Atlético não precisa pagar nada, o Atlético não precisa construir nada, o Atlético vai sempre estar investindo em formação, em produzir melhores atletas, para ter capacidade de melhores profissionais também. Então, acho que o patamar do Atlético está entre os melhores clubes do nosso futebol, sem dúvida alguma, e os resultados dos últimos anos demonstram isso. É um dos clubes, se não me engano, nos últimos 5 anos mais vitoriosos, juntamente com, talvez, Flamengo e Palmeiras, certo? Alexandre Matos, né? Relembrando que o Furacão é bastante vitorioso nas últimas temporadas, títulos de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana e algumas classificações de Libertadores para o currículo, considerando também que o Furacão foi vice-campeão da Libertadores do ano passado, né? Chegou à final e acabou sendo derrotado para o Flamengo. Ele também falou sobre a Operação Penalidade Máxima, no principal assunto do noticiário esportivo nos últimos dias. Lembrando que o Atlético teve 2 jogadores envolvidos até aqui, citados na operação, ainda não foram processados, mas foram citados na operação, casos do Pedrinho e do Brian Garcia, ambos já desvinculados ao Atlético, o Atlético rescindiu o contrato com os 2 atletas. Vamos ouvir então o Matos, que pediu penalidades duras para todos os jogadores, todas as pessoas, né, as pessoas do meio do futebol que estiverem envolvidas nesse escândalo que assola todo o futebol brasileiro. Sobre essa triste realidade, eu considero uma praga que a gente precisa disseminar, uma praga que precisa ser exterminada do nosso futebol, né? Os exemplos estão aí, né? Se a gente lembrar a Liga Italiana, há 20 anos atrás, que era uma das maiores do mundo, se não fosse a maior, né? A gente ficava ali domingo esperando para ver o Napoli, ver o Milan, enfim, jogar e escândalo parecido com esse de apostas, fez com que a Liga, a Série A, caísse bastante, agora está tentando se reconstruir, né? Enfim, os exemplos estão aí. Acho que temos uma oportunidade, principalmente as autoridades, de dar o exemplo. Acho que as punições aqui, se comprovar, precisam ser bastante extremas. Já dou até minha opinião de punição, banimento total, porque a credibilidade ficou em jogo. Qualquer situação que se tenha dentro do campo pode ser colocado sob júdice por uma situação talvez de ambição, talvez egoísta de alguns.
Palavras fortes do Alexandre Matos, né, pedindo umas punições bem severas, banimento do esporte, relembrando até um caso que aconteceu na Itália, né, de manipulação de resultados, um caso um pouco diferente. Lá na Itália, teve 2 escândalos já, um nos anos 80 e depois nos anos 2000, envolvendo a Juventus e ambos, e vários outros jogadores, times, inclusive, atletas, né, como o Paolo Rossi, né, que foi o carrasco do Brasil em 82. Logo antes, ele tinha saído da suspensão por conta de venda de resultados, né, manipulação de resultados no campeonato italiano. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem. Teve já citações, né, no processo de manipulação de resultados em jogos de campeonatos estaduais, mas na Série A do Brasileiro e nos estaduais de maior porte, a gente não teve nenhum caso ainda comprovado, ou nenhuma informação de que houve caso de manipulação de resultados. Mas, enfim, pedindo essa pena bastante alta. E eu tinha falado do livro do Paulo Turra, antes de entregar para vocês. Paulo Turra escreveu um livro sobre comportamentos no futebol, inclusive táticos, comportamentos corporais de jogadores, função de goleiros, de zagueiros, jogadores de meio campo, de ataque, como construir, como se posicionar em campo, postura corporal, enfim, tem várias questões ali legais para os detalhes minuciosos do futebol nesse livro em que o Paulo Turra assina com o Leonardo Monteiro, que é um cara que também estudioso do futebol, que também tem passagens por clubes como auxiliar e tudo mais. O Paulo Turra ainda era auxiliar do Filipão quando ele escreveu O Futebol que Não Se Vê, com o prefácio de Luiz Felipe Scolari. O Filipão faz o prefácio desse livro. Esse aqui é bem curtinho o livro, e eu dei umas passadas de olho também neles. Claro, não consegui ler de ontem para hoje os 2 livros, né? Mas tem um detalhe legal, eles trazem fotos e imagens de campeonatos do que eles querem mostrar com os posicionamentos, e eles têm um QR Code no livro que você coloca e você consegue ver o vídeo do lance para você ter uma noção mais completa do que eles estão explicando no livro, de cada posicionamento do goleiro ao ponto esquerda. Bem legal esse trabalho do Paulo Turra, conversei com ele rapidamente, ele disse que esse livro está pela metade, que eles quiseram publicar só uma parte, ele deveria ser muito maior e que eles estudam fazer isso no futuro. Até brinquei com ele, falei, me manda um rascunho que eu tô curioso, quero ler. Enfim, Paulo Turra já publicou também um livro na sua vida. Ambos os livros, né, na verdade os 3 livros, incluindo aquele primeiro que eu mostrei, o primeiro livro que o Matos lançou, estão à venda no site do Atlético e também de forma online pelo e-commerce do Furacão. Então aí, algumas curiosidades aí dos bastidores do lançamento do livro do Matos e também informações sobre os livros para quem, como eu, é maníaco por literatura esportiva e quiser garantir também, quiser ter a sua leitura. Eu gosto muito e eu recomendo sempre livros de esporte, porque acho que a gente tem uma literatura esportiva muito, muito fraca no Brasil, muito pequena ainda, muito, muito rasa, e acho que a gente precisa ter cada vez mais profissionais do meio escrevendo livros e enriquecendo, né, esse conhecimento na literatura esportiva brasileira. Vamos entrar na fila para ler o livro, né, Jana? Vamos. Você vai terminar quando, Alê? Jana, o livro do Turra eu termino hoje, tá? O livro do Turra é bem curtinho, termino hoje, então eu posso levar para vocês na redação, porque ele é cheio de imagens, ele é cheio de fotos também, ele é curtinho mesmo. Eu achei sensacional a questão... comportamentos. A questão da tecnologia, né? Você colocar ali, a tecnologia é maravilhosa. Pra quem tá no YouTube, legal. consegue ver, ó, tem um QR Code aqui, ó. Muito sensacional. Você não comprou um presente pra nós, não? Não, olha, presente eu não comprei, mas eu posso prestar os livros, né? Não tem problema nenhum. Eu vou ler o do Turra primeiro, que é mais curtinho, depois o do Matos, o segundo, e daí vou voltar pro primeiro livro que o Matos lançou. E aí eu vou emprestando conforme eu for lendo pra vocês. Não concorda? Vamos fazer aqui uma Tem que ler lista. na ordem, pô. Uma lista. Não, mas é que daí o problema é que lançou esse aqui hoje. Por exemplo, pelo 6º, né? Você vai ler pelo primeiro. Não, mas não é uma continuação de história, sei, pô. São brincando. 2 livros diferentes, pô, entendeu? Aí dá pra ler fora de ordem. Eu tinha visto o primeiro, então você lê em ordem, pode ser? Depois a gente troca. Fechou. O do Matos eu tenho interesse. Combinado, eu gosto então. desses assuntos aí de gestão. A Jana que tem uma porrada de curso no esporte, viu? Janaína Castilho esconde o jogo, mas ela é super estudiosa, super estudada também. A Janaína caixinha de surpresas, a Jana, hein, Jana? E tem cursos legais hoje no Brasil, né, Jana? Tem. Já fiz cursos daqui, fiz cursos sul-americanos e tô fazendo um curso no Barcelona agora. Ô, louco! Chique, gente. Eu fiz só o gestão esportiva do futebol, né? Da Universidade do Futebol. Investindo no salário aí do Linhares. Tá certo.
1h30. A Jana vai passar os documentos do curso do Barcelona pra gente, Dalk, entendeu? Ela faz o curso, mas a gente consegue ver as aulas. O que você acha? É muito caro. É em euro. Isso não dá, né? Eu não vou conseguir ajudar a pagar também, viu, Ale? Então eu vou... Esse não vai dar, né, Dalk? Deixa pra lá. Esse eu levei um susto, porque você paga o curso no cartão de crédito internacional e aí vem um monte de taxa, né? Parece que você viajou pra Barcelona. Se ela mandar a senha e o Pix, aí vai ser difícil, né?